Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentários de algumas notícias da semana. Mas antes de tudo, queremos agradecer o apoio da JetFlow Aviation Training. A JetFlow é uma empresa de treinamento de pilotos em Sanford, na Flórida, na região de Orlando. O serviço da JetFlow inclui conversão de licença de pilotos para a licença americana do FAA, treinamento para certificação para Airline Transport Pilot e A320 Type Rating. Se você é piloto ou conhece algum piloto, procure o Petri na JetFlow. Vamos agora a algumas notícias e comentários da semana. Vamos começar com o grupo CCR deve vender sua participação em 17 aeroportos brasileiros. Entre eles estão Goiânia, Foz do Iguaçu, Joinville, Londrina, Confins e Curitiba. O grupo está reestruturando suas atividades e espera arrecadar 10 bilhões de reais. A decisão faz parte de uma estratégia para redução de endividamento, aumento de investimentos em áreas estratégicas e foco no setor rodoviário, que é onde eles começaram. A CCR ela foi criada em 1999 através de um hold das empresas Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Soares Penido. Ela tem uma divisão de estradas, que foi como eles começaram, tem uma divisão de mobilidade urbana, metrôs, trens, VLT, balsas e aeroportos. A CCR chama Companhia de Concessões Rodoviárias, é daí que vem o nome CCR. Uma coisa que nós vemos muitas vezes são empresas que têm uma certa vocação e acabam entrando em outras áreas. Você pode ver, por exemplo, a Honda faz bateria, faz moto, faz carros, né? Então, muitas empresas, às vezes, elas se aventuram em outras áreas, mas existem muitos casos que elas descobrem que a vocação delas mesmo é uma certa área, então acho que o grupo CCR chegou a essa conclusão que é melhor fazer uma coisa e fazer bem feito, né? Então vamos ver. O importante também é que essa transição seja da maneira mais simples possível e provavelmente talvez nem deve precisar um novo leilão. Pode ser transferido já para outros concessionários. Parece que já tem 6 concessionários interessados em alguns desses aeroportos. Então vamos ver como vai daqui para frente. E, como sabemos, já temos várias boas concessionárias no Brasil que podem absorver alguns desses aeroportos aí. Então, vamos agora para a próxima notícia. Essa é muito interessante. A Polícia Federal ela usará o processo de suspensão dos voos da Voo e Paz no inquérito sobre o acidente em Vinhedo. A ANAC determinou dia 11 de março a suspensão dos voos da Voo e PES, citando não conformidades relacionados aos sistemas de gestão da empresa previstos em regulamentos. Uma coisa interessante dessa coisa de gestão, né? Teve um acidente no ano 2000, da Alaska Airlines, e lá eles constataram justamente isso. Práticas administrativas de manutenção colaboraram com o acidente, né? Então, desde o acidente de Vinhedo, a ANAC intensificou as inspeções nas instalações da Voipes. Uma coisa interessante, eu tenho um amigo que é mecânico de avião aqui, ele estava trabalhando um dia, de repente parece um cara lá, se identifica, eu sou do FAA, perguntou o que ele estava fazendo, daí o agente do FAA perguntou, cadê o seu manual? Como você sabe o que você tem que fazer? Eu falei, não, está lá no escritório. Eu falei, não, não, pela norma você tem que ter acesso ao manual rápido. Por que que eles fazem isso? Pô, de repente o mecânico vai lá, ele para numa coisa. Não, eu acho que é assim, você não pode achar, né? Você tem que consultar o manual. Então era importante você ter um manual. Então são algumas práticas que as empresas têm que fazer, né? Mas até o senador Sérgio Moro, ele se pronunciou sobre convidar a ANAC para esclarecer se essas práticas podiam ter sido redimidas antes, né? Podia ter sido, se essas práticas afetaram o acidente de certa maneira. Então, isso é uma coisa muito importante que eles estão querendo fazer agora. Mas isso entra num assunto que é a judicialização da investigação. Esse é um problema sério aqui, porque a investigação ela não pode ter intimidação de nada. Porque se você faz, muita gente não vai querer falar, não vai querer contar, com medo de entrar num processo. Então, o que faz a investigação eficiente é que as pessoas ficam à vontade para contar o que aconteceu, que ninguém vai usar aquilo contra elas na justiça. Então, esse negócio do Brasil de ter um inquérito junto com uma investigação pode ter um certo risco de criar essa intimidação das pessoas, né?
Então, vamos ver como é que fica aqui daqui para frente. Mas nos Estados Unidos é interessante que os advogados eles têm seus próprios investigadores. Eles podem pedir o material para o órgão investigador e criar o seu próprio caso para usar na justiça, né? Então, esse é um dos problemas aqui que a gente vê de usar a investigação para um processo judicial, o que aqui nos Estados Unidos às vezes não é muito bem visto, né? Então vamos ver o que acontece daqui para frente com a Voo e Paz aí. Uma coisa interessante aqui dos Estados Unidos, todo mundo está acompanhando o noticiário, vendo as mudanças, um novo presidente determinando algumas tarifas, uma certa briga tarifária com outros países, né? Então, por causa disso, várias empresas aéreas americanas já estão anunciando a redução dos assentos que serão oferecidos, principalmente no período de verão. E isso deve afetar a receita. Eles fazem isso porque também, se você tem muita oferta, o preço cai muito e os seus voos não vão ter o rendimento suficiente para cobrir seus custos, né? Então, você reduz a capacidade para manter o preço num certo nível. Mas o principal argumento de todo mundo é que há uma certa incerteza nos rumos da economia. Houve muita demissão de cargos altos em várias empresas, né? Inclusive do governo. A United falou que já deve aposentar 21 aeronaves antigas, né, e alegou que o problema deles inclui, em parte, essa diminuição drástica de passageiros viajando pelo governo. Eu vi um número de até 50% de redução. Problemas com o Canadá também, essa guerra tarifária está tendo um problema de viagens para o Canadá. E a United anunciou também que vai reduzir os voos transatlânticos noturnos, chamado Red Eye. Esses voos que saem tarde da noite, você viaja à noite e cruza os Estados Unidos. A Delta alegou também problemas na economia e também o medo dos passageiros devido aos acidentes recentes. Então, eles alegaram que isso aí também deve afetar um pouco a procura de voos, principalmente agora no verão, né? A American Airlines e a Southwest também já anunciaram uma redução de receita, já agora no primeiro trimestre. E só no mês passado as ações da Delta caíram 29%, a United 28%. Então, uma coisa interessante, essas viagens de governo. Por quê? Quem viaja pelo governo, como é alguém que está pagando, ele não vai muitas vezes ligar para, vou viajar nesse voo que é mais barato, eu vou fazer a reserva com antecedência que eu vou pagar menos. Não tem isso, né? Eles fazem reserva em cima da hora, alguém que está pagando, né? E vai saber também quantas dessas viagens realmente eram necessárias ou não, né? Então, de certa maneira, parece que o governo está investigando um certo abuso, né, de viagens e todo mundo querendo cortar viagens nessa área de governo, né? E uma coisa interessante também é que essa guerra tarifária sobre importações afeta aço e alguns outros materiais. Ela pode, inclusive, ser prejudicial para a Boeing, que também está num momento difícil, né? Porque pode aumentar o custo da produção de um jato da Boeing até 40 milhões de dólares. Quando você compra avião em quantidade, às vezes essa pode ser um desconto que você poderia dar por vender em grandes quantidades. De repente, ela vai perder essa ferramenta de negociação, né? Aumentando o custo de produção dos aviões em 40 milhões de dólares. Então, tá uma coisa séria, precisamos acompanhar vendo os desdobramentos. Pode ser uma coisa passageira ou pode ser uma coisa que dure mais, mas vai afetar, já está afetando as empresas aéreas aqui nos Estados Unidos, né? Então, só continuando aqui nos Estados Unidos, uma boa notícia agora, né? A Spirit Airlines concluiu o processo de recuperação judicial em 5 meses. Então, como a gente vê, a vida depois da recuperação judicial. Ela tinha sido a primeira empresa americana a entrar em recuperação judicial desde 2011. A empresa conseguiu eliminar 795 milhões de dólares de dívida, convertendo a dívida em participação acionária dos detentores da dívida. Então, você dá uma parte da empresa para quem você está devendo, né? Então, é uma prática que às vezes acontece. Então, essa foi a estratégia da Spirit. E, além disso, a Spirit também vai receber um investimento de 350 milhões de dólares dos investidores já atuais da empresa. E no mês passado, a Spirit rejeitou uma oferta de 2,16 bilhões de dólares feito pelo grupo Frontier. A Frontier tentou comprar a Spirit, mas os acionistas rejeitaram essa proposta. E uma coisa interessante é que a Spirit vai mudar a sua estratégia. Ela não pretende ser mais aquela ultra low cost, porque houveram mudanças no mercado americano.
Somente depois da pandemia, as pessoas foram procurando assentos mais caros, mais exclusivos, né? E eles viram que isso foi uma dificuldade. Muitas empresas lançaram, empresas tradicionais lançaram a Economy Basic, né? Que é uma tarifa que competia com as low cost. Então, para muita gente, a outra tem mais frequência, eu vou na outra empresa, né? Então, as empresas tradicionais souberam reagir às empresas low cost que agora estão se reinventando. As empresas low cost estão se reinventando. Então, isso é muito importante e também já segue na próxima notícia, que é da Southwest Airlines, que também está se reinventando. A Southwest anunciou que cobrará por malas para certas tarifas, depois de anos. Ela era famosa como a que resolveu não vou cobrar por malas. Então, isso aconteceu pela primeira vez na história da empresa. Outra mudança será a cobrança por certos assentos no avião, né? A estimativa é que essas mudanças trarão ganhos de 1,5 bilhões de dólares. E a grande pergunta é se ela não vai perder passageiros por causa dessas novas normas. A Southwest tem passado por várias mudanças desde que o grupo Elliott Management comprou um alto valor acionário na empresa. Uma coisa interessante que a Southwest alegava é que ela oferecia as passagens, ela oferecia as bagagens de graça, mas ela ganhava nas passagens. O passageiro escolheria voar com ela e as tarifas não eram sempre muito baixas. Muitas vezes o passageiro escolhia voar por ela porque ia com duas malas, mas na verdade na tarifa que eles ganhavam. Então, essa era a postura deles. Muita gente achava, não, acho que vai funcionar melhor de um outro jeito. Havia muita discussão, mas eles ficaram firmes nessa posição. Finalmente, com esse novo grupo, eles resolveram mudar de estratégia. Então, é isso que eles vão fazer. Vão começar a cobrar, principalmente nas tarifas mais baixas, provavelmente cobrar por malas. E eles até mudança de assentos agora, assentos melhores, com mais espaço. Como vocês veem, o modelo low cost está se reinventando, porque as empresas tradicionais souberam reagir. Então, o modelo low cost está se reinventando para trazer receitas melhores, né, de passageiros que pagam tarifas mais altas. Então, uma mudança aqui. Então, você vê, não, esse mito de low cost, peraí, não tem mais low cost, não é, o custo não é baixo para ninguém. Então, elas estão tendo que se reinventar. Agora, uma dia na área de helicópteros, não falamos muito de helicópteros, né? Mas todo mundo gosta de ver helicópteros, né? A Hobson Helicopter, baseada na Califórnia, construtora de um helicóptero famoso de 4 lugares, o R-44, anunciou o lançamento de um novo helicóptero, o R-88. E o 4488 tem a ver com o número de passageiros, né? Esse novo helicóptero incorpora novas tecnologias, permitindo ter um piloto apenas que deve fazer o primeiro voo ainda este ano. O helicóptero pode voar até 3 horas e meia com um alcance de 648 quilômetros. Pode levar um piloto e 8 passageiros. Mas só para ter uma ideia da Robson, ela é muito famosa por helicópteros. Ela tinha um modelo R-44 para 4 lugares. Foram construídos 6.866 unidades do modelo R-44. Foi o helicóptero mais vendido no mundo para aviação geral. E falando de helicópteros, eu vou já ligar aqui numa notícia, né, do NTSB americano investigando o acidente em Washington, no DCA. Ela recomendou a mudança nas rotas dos helicópteros na capital em Washington, em particular a Rota 4, que passava em cima do rio, e ela não tinha muita determinação. O avião podia passar aqui, e lá, era meio amplo a margem de erro ali, né? E eles constataram que helicópteros estavam passando até 22 metros de aviões. E eles deram um dado de outubro de 2021 a dezembro de 2024, foram registrados mais de 15 mil casos de proximidade entre helicópteros e aeronaves comerciais em Washington. Inclusive, alguns senadores querem que isso seja investigado em outros aeroportos. Então, imagina todos esses anos acontecendo isso, todo mundo, de certa maneira, ignorando esse problema, e porque é uma cidade importante, tem política, e a coisa vai indo. Agora, os próprios políticos estão tomando a rédea para consertar o problema e evitar que isso aconteça. Parece que essa Rota 4 já está quase eliminada, eles vão ter outras possibilidades desenhadas. Então, é só um problema aí. Eu estava pensando também com os eVTOLs também, esses aviões elétricos voando em todo lugar, né? Vai saber, uma coisa que tem que ser bem discutida antes de começar, né? Então, agora, só para terminar uma notícia interessante de hoje,
A Polícia Federal informou que prendeu uma passageira no aeroporto de Guarulhos quando foi descoberta usando documento de outra pessoa. Os agentes perceberam inconsistências entre a fisionomia da mulher e a foto no documento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Que a gente não pensa, mas existe todo um mercado de passaporte roubado. Eu lembro que eu fiz um curso uma vez e eles falavam que o passaporte brasileiro tinha alto valor no mercado de passaporte roubado, porque não tem um tipo físico brasileiro. Qualquer tipo físico pode ser brasileiro. Então, esses passaportes tinham alto valor. Então, lembrem disso, cuidem do seu passaporte, coloca em lugar estratégico. Já vi vários casos aqui de gente que perde passaporte, esquece até na bolsinha ali do avião. Então, passaporte carrega com você. Eu, pessoalmente, coloco dentro que eu tenho um negócio especial que eu ponho o passaporte aqui, né? Mas você vê, caso interessante aí. Vai saber se ela comprou um passaporte roubado, o que será que aconteceu. Mas, então, essa última notícia aqui do dia. E coloque comentários aí se tiver alguma coisa interessante sobre esse assunto aí, tá bom? Então, esses são os comentários da semana. Assine o canal Asa, recomende para os seus amigos, deixe seus comentários. Seus comentários são muito importantes. Muitas vezes tem informações adicionais que a gente não sabe, coisas que saiu durante a semana e você pode acrescentar aqui então. Muito obrigado a todos.